Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas fiscais do Banco Central. Estamos aqui com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas da imprensa. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos os que estão assistindo essa coletiva. Nós vamos divulgar hoje as estatísticas fiscais, o resultado das estatísticas fiscais para o mês de outubro, né? Então, para começar, eu pediria que vocês fossem para a tabela 1 da nota para a imprensa, para verificar lá sobre o resultado primário do setor público consolidado. Em outubro, o setor público consolidado teve um superávit primário de 27,1 bilhões de reais, o que significou uma diminuição em relação ao superávit de 35,4 bilhões que foi obtido em outubro de 2021, não? Então, permanecem com resultados superavitários na esfera do setor público consolidado, mas houve neste mês de outubro, quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, uma redução. Olhando esse resultado pelas principais esferas do setor público consolidado, ou seja, o governo central e os governos regionais separadamente, nós podemos observar que na esfera do governo central, o superávit primário permaneceu aproximadamente estável. Em outubro, houve um superávit primário de 30,2 bilhões para o governo central. Em outubro de 21, esse resultado havia sido de 29 bilhões. Ou seja, houve um ligeiro aumento de 1 bilhão, 1,2 bilhão de reais no superávit primário do governo central, que nós podemos dizer que é aproximadamente um resultado estável, ou seja, da mesma magnitude que no ano anterior. Essa estabilidade, quase que por definição, né, nós podemos dizer que essa estabilidade se deveu a variações similares, seja na receita, seja na despesa. Como todos sabem, uma forma de apurar o superávit primário, a forma mais simples de comunicar o que significa o superávit primário, é comparar as receitas obtidas pelo governo com as despesas ocorridas naquele período. O superávit primário assim, uma explicação mais simples é as receitas superarem as despesas. Então, a gente viu que houve superávit primário no governo central em outubro de 2021, 29 bilhões, e também em outubro de 22, 30,2 bilhões. E com isso, uma das razões para essa estabilidade é que a variação das receitas e das despesas foram muito similares. Quando a gente compara em termos reais, ou seja, ajustada pela inflação, a receita líquida do governo central cresceu 4,7 bilhões de outubro de 21 para outubro de 22. A despesa total cresceu 4,2 nessas mesmas bases de comparação. Então, variações similares de receita e despesa implicam um resultado similar do governo central. Como a gente mencionou no começo que houve uma redução do superávit primário do setor público consolidado, nós podemos excluir o governo central, não foi na esfera do governo central que ocorreu essa redução. A redução, portanto, ocorreu no resultado primário dos governos regionais. Os governos regionais tiveram um déficit primário de 3,9 bilhões em outubro deste ano, e este resultado foi bastante inferior ao superávit primário de 6,6 bilhões que eles tiveram em outubro de 2021. Ou seja, se a gente passar daquele superávit primário de 6,6 bilhões em outubro de 21 para o déficit primário de 3,9 bilhões em outubro de 22, nós podemos ver uma redução de 10,5 bilhões de reais no resultado primário dos governos regionais, né? Neste caso, um aspecto importante para explicar essa redução, essa piora do resultado, é a redução de receitas na esfera dos governos regionais, dado que o ICMS, que é o principal imposto arrecadado pelos estados, a arrecadação do ICMS também é ajustada pela inflação, ou seja, a variação real da arrecadação do ICMS caiu 12%, 12,1%, quando a gente compara outubro de 2021 com outubro de 2022. Né? Houve também nas receitas dos estados e municípios um aumento das transferências da União, mas prevaleceu essa redução de arrecadação que ajuda a explicar essa redução do resultado primário.
Bom, isso é em relação a outubro. Quando a gente olha de uma forma mais ampla, né, o resultado primário do setor público consolidado no ano de 2021, de janeiro até outubro, esses dados estão na tabela 2 da nota para a imprensa, nós podemos ver que houve um crescimento muito significativo do superávit primário. O superávit primário do setor público consolidado mais do que triplicou na comparação de janeiro a outubro de 2021 com janeiro a outubro de 2022. Em 2021, esse superávit havia sido de 49,6 bilhões e passou para 157,9 bilhões em outubro, de janeiro a outubro de 2022. Olhando novamente pelas esferas, nós vemos que, enquanto houve uma melhora muito significativa do resultado primário do governo central, o resultado dos governos regionais, embora permanecessem superavitários em valores significativos, eles apresentaram também uma ligeira redução, assim como o resultado do mês. Então, vamos lá. Quando a gente olha o governo central, né, o governo central registrou um déficit de 53,3 bilhões de janeiro a outubro de 2021, e esse resultado se transformou, né, se reverteu de déficit em superávit de janeiro a outubro de 2022, atingindo 65,3 bilhões, ou seja, houve uma variação, uma melhora no resultado do governo central de 118,7 bilhões no acumulado de 2021 para o acumulado de 2022. Então, esse resultado do governo central explica o crescimento, né, do déficit do setor público consolidado como um todo, que, como nós dissemos, mais do que triplicou. Na esfera dos governos regionais, a gente teve um resultado mais estável, porque houve um superávit primário em 2021, de janeiro a outubro, de 98,7 bilhões, e os governos regionais repetiram um superávit primário de 87,2 bilhões agora nos 10 primeiros meses de 2022. Então, esse resultado ficou mais estável, superávit primário de um lado num ano e outro, mas teve uma redução de 98,7 para 87,2. Dessa forma, o, digamos, nível do superávit dos governos regionais foi reduzido, enquanto que o governo central reverteu o seu superávit e explica o crescimento no ano. Ainda olhando completando a análise do resultado primário, quando a gente olha o resultado nos últimos 12 meses, o setor público consolidado manteve-se com superávites primários. Esse superávit equivaleu a 1,82% do PIB e declinou ligeiramente em relação aos 12 meses encerrados em setembro, né? Reduziu 0,11 ponto percentual, de 1,93% do PIB para 1,82% do PIB. Portanto, nós podemos dizer que o setor público consolidado tem apresentado superávites ao longo deste ano e permanece, né, com valores significativos. A outra parcela do fluxo fiscal, né, do resultado fiscal do mês, é composta pelos juros nominais. Os juros nominais são aqueles juros que incidem sobre o estoque da dívida líquida do setor público, portanto, existem receitas de juros e despesas de juros, e esses juros são apropriados por competência, ou seja, diariamente, né, esses juros são apropriados sobre ao endividamento, fazendo com que eles devam ter uma trajetória estável ou com uma tendência, né, de crescimento nos seus valores nominais, porém estável. Quando nós olhamos resultados tais quais nós vemos em agosto, setembro e outubro, né, que tem uma variação muito grande, de agosto para setembro, os juros apropriados passaram de 35,6 bilhões para 71,4 bilhões, né, ou seja, mais do que dobrar, e depois se reduziram 42%, né, de 71,4 bilhões para 41,6 bilhões de setembro para outubro. Quando há uma variação significativa dessas, que não depende, que é ao contrário do que se espera numa conta apropriada por competência diariamente, nós temos que olhar os swaps cambiais do Banco Central, que são aquelas operações do Banco Central no mercado de derivativos com outras instituições financeiras, em que o Banco Central tem uma exposição à variação cambial e uma receita, né, uma posição
na taxa de juros interna. Essas operações, dependendo da flutuação cambial, elas podem trazer ganhos ou prejuízos ao Banco Central e, no caso de o Banco Central ter ganhos com essas operações, elas equivalem a uma receita de juros, portanto, reduzem essa despesa líquida com juros nominais. Quando o Banco Central tem perdas, isso se assemelha a uma despesa de juros, fazendo crescer essa conta de juros. Portanto, olhando os resultados de setembro para outubro, que a gente já viu que eles se reduziram de 71,4 para 41,6 bilhões, portanto, o Banco Central teve um ganho com os swaps cambiais. Então, nós, como a gente faz todos os meses, apresenta os resultados efetivos, são esses, houve uma redução na conta de juros, de 42% de setembro para outubro, mas, para fins analíticos, nós podemos fazer essa mesma conta excluindo os resultados de swaps, tanto de um mês quanto de outro. Nesse caso, a conta de juros teria aumentado em 16,5%. Os números são os seguintes. Em outubro de 22, o Banco Central teve um ganho com swaps de 41,6 bilhões. Esse ganho foi derivado de uma apreciação do câmbio de 2,77%. Então, em outubro de 22, um ganho de swaps do Banco Central de 41,6 bilhões. Em outubro de 21, esse ganho do Banco Central, eu repeti os números do resultado de juros. Os swaps do Banco Central em outubro de 22 representaram um ganho de 12,8 bilhões, exatamente por causa daquela variação cambial, apreciação cambial de 2,77%. Em setembro de 22, houve uma perda com os swaps cambiais de 24,7 bilhões. Ou seja, a perda com os swaps em setembro ajudou a explicar o aumento da conta de juros, da mesma forma que os ganhos de swaps em outubro de 22 ajudaram a explicar uma redução na conta de juros. A variação, como vocês podem ver, dos swaps de perda de 24,7 para ganho de 12,8, essa variação de 37,5 bilhões de um resultado para o outro é o que explica transformar esse ganho, essa redução na conta de juros em aumento. Se não houvessem os swaps de um lado e de outro, a conta de juros teria, ao invés de se reduzir em 18, passando de 71 para 41, ela teria uma redução de 29,8 bilhões, ela teria aumentado 7,7 bilhões. Resumindo, na passagem de setembro para outubro, houve uma redução da conta de juros apropriada sobre a dívida líquida. Essa redução ela foi causada pelo ganho de swaps que o Banco Central teve no mês, em contraposição à perda que ele teve no mês anterior. Excluindo esse efeito dos swaps, a conta de juros seguiria numa trajetória de aumento em função desses efeitos, que são tanto o aumento do estoque nominal da dívida líquida sobre o qual incide juros, quanto no caso de outubro comparado com setembro, um aumento na inflação, no IPCA, que é um dos principais indicadores indexadores dos juros. Passando para a tabela 2, a gente pode ter uma visão da conta de juros de um período mais longo, o acumulado do ano. Nesse caso, a tendência de aumento dos juros nominais fica mais clara, porque esse efeito dos swaps pode variar muito significativamente de um mês para o outro, é mais diluído. Então, a conta de juros passou de 352,4 bilhões de janeiro a outubro de 2021 para 477,1 bilhões de janeiro a outubro de 22. Isso significa um aumento de 124,8 bilhões de um período para o outro. A razão principal disso é porque o estoque da dívida líquida cresce em termos nominais, mas também houve, na comparação desses períodos, um aumento da taxa Selic.
Se a gente olhar a taxa Selic acumulada ao longo dos 10 primeiros meses, a Selic efetiva acumulada ao longo dos 10 primeiros meses de 2021, ela acumulava 3,02%. A mesma conta da Selic efetiva feita para 2022, ela já acumula nos 10 primeiros meses 10,02%. Então, houve um aumento de 7 pontos percentuais que se traduz num aumento da conta de juros. No caso dos swaps, né, também houve uma grande mudança. Os swaps eles representaram uma perda nos 10 primeiros meses de 2021, uma perda de 21,3 bilhões. E neste ano de 2022, como houve uma apreciação cambial de 5,8%, os swaps tiveram um crescimento, um ganho, melhor dizendo, de 78,9 bilhões. Ou seja, se nós fizermos da mesma forma como fizemos nos dados mensais, aqui nessa tabela 2, se a gente excluir os swaps, o aumento dos juros teria sido ainda maior. O aumento dos juros, que efetivamente, com os dados que estão na tabela 2, foi de 724,8 bilhões, teria chegado a 225 bilhões, esse aumento na passagem de um período para o outro. Esse resultado de 225 bilhões está em linha com as informações das elasticidades que o Banco Central publica todos os meses, no texto que acompanha a nota para a imprensa. Há um quadro específico sobre as elasticidades. Elasticidade, nesse caso, nada mais é do que a sensibilidade, quanto a dívida pode aumentar ou reduzir de acordo com seus principais indexadores. Esses indexadores são a variação cambial, a taxa de juros, a Selic, se ela sobe ou desce, e a taxa de inflação. Nesse caso, é principalmente o IPCA, mas também um pouco o IGPM, se ela sobe e desce. Então, ela é calculada as elasticidades para dizer o que aconteceria com a dívida líquida ou a dívida bruta também, caso tivesse uma variação de 1 ponto percentual no câmbio, nos juros e na inflação. E é isso, o objetivo é ser aditivo, né? Se tiver, no caso a gente viu a Selic teve variação de 7 pontos percentuais, nós temos esse resultado em bilhões de reais e em percentual do PIB, multiplica-se por 7. Né? Essa é uma conta simples, na verdade os resultados, a conta é um pouco mais complexa que essa, um pouco mais detalhada que essa, mas isso é um bom exercício. E aproveitando para falar que eu estou falando das elasticidades, no texto da nota para a imprensa hoje foi divulgado um último item, o item 4, que trata da atualização dos cálculos das elasticidades, tanto da dívida líquida quanto da dívida bruta, em relação à taxa de câmbio. Né? A gente vinha estudando esse cálculo das elasticidades há um tempo e nós avaliamos que haveria espaço para melhoria no cálculo da elasticidade em relação à taxa de câmbio, especificamente. Os da Selic e da inflação permaneceram estáveis. Então, caso vocês tenham interesse, tem uma explicação sintética no texto para nota para a imprensa, e, enfim, qualquer dúvida nós podemos detalhar melhor. Sobre a conta de juros, então, só mencionar que nos últimos 12 meses, com as informações que estão na tabela 3, a conta de juros permanece acima de 6% do PIB, quando consideram os dados dos últimos 12 meses. Ela, na verdade, até se reduziu um pouco para 6,03% do PIB, que é o menor valor dos últimos 5 meses, desde de maio, né? Ou seja, menor do que junho, julho, agosto, setembro, mas permanece acima de 6% do PIB. Com isso, nós terminamos a avaliação dos resultados fiscais do mês de outubro, do acumulado dos 10 primeiros meses de 2022 e dos últimos 12 meses também, falando do superávit primário e da taxa e dos juros nominais. A soma de resultado primário e juros nominais representa o déficit fiscal do país, o déficit nominal, e nos últimos 12 meses acumulou 4,21% do PIB. Ou seja, o déficit fiscal do país nos últimos 12 meses chegou a 4,21% do PIB e representou uma redução de 0,15 ponto percentual em relação ao resultado de setembro. Com isso, agora, encerrada a parte dos fluxos fiscais, eu pediria para a gente passar
para os resultados do endividamento público, tanto no conceito líquido, a dívida líquida do setor público, quanto no conceito bruto, a dívida bruta do governo geral. No primeiro caso, a dívida líquida atingiu 58,3% do PIB no mês de outubro, e esse valor foi exatamente o mesmo de setembro. Ou seja, se nós olharmos os dados da tabela 4, nós vamos ver que a dívida líquida permaneceu estável na passagem de setembro para outubro. Em comparação ao final de 2021, ao resultado de dezembro de 2021, houve um ligeiro aumento. Esse aumento representa passar de 57,2% do PIB para 58,3% do PIB. No caso do resultado do mês, essa estabilidade ocorreu porque o resultado nominal foi deficitário, a gente teve o impacto da apreciação do câmbio, que também, ou seja, o resultado nominal fiscal deficitário contribui para aumentar a dívida líquida. Houve também uma apreciação cambial, que também contribui para aumentar a dívida líquida, mas esses dois efeitos foram neutralizados pelo crescimento do PIB nominal. Então, isso explica o fato da dívida líquida permanecer estável no mês. No ano, nós temos um aumento de 1,1 ponto percentual do PIB na dívida líquida, mostrando que o crescimento do PIB nominal do período não foi suficiente para cobrir ou neutralizar o déficit nominal e os efeitos da apreciação cambial. Esses dados que eu mencionei para vocês sobre a decomposição da variação da dívida no mês e no ano estão nas tabelas 5 e 6 da nota para a imprensa. Em relação à dívida bruta, houve uma redução no mês, a dívida bruta atingiu 76,8% do PIB em outubro de 2022, representando uma redução de 0,3 ponto percentual em relação a setembro. Com isso, este resultado, 76,8% do PIB, é a menor relação dívida bruta sobre PIB desde fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, todos vocês lembram, foi o último mês antes da pandemia, e a dívida bruta lá estava em 75,3% do PIB. Com a pandemia, claro, e os gastos fiscais extraordinários para combater os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia, a dívida bruta subiu e depois ela tem decrescido, de forma que esses 76,8% do PIB já são o melhor resultado para a dívida bruta sobre o PIB desde fevereiro de 20. Com isso, eu encerro os dados que eu tinha selecionado para comentar sobre as estatísticas fiscais de hoje. Devolvo a palavra para a Ivone para organizar eventuais perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir agora para perguntas da imprensa. Quem tiver alguma pergunta, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui na plataforma que eu abro o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam e desabilitem a mãozinha após a pergunta. Fernando, por enquanto não temos perguntas aqui ainda. Vou aguardar mais alguns segundos. Já temos aqui o Alex. Oi, Alex, bom dia. Bom dia, Fernando. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a carteira de títulos do Banco Central, que teve um crescimento, apesar de ter aumentado o volume de operações compromissadas. Queria entender um pouquinho o que está por trás desse aumento aí, o que aconteceu nesse período. Obrigado. Opa, muito obrigado pela pergunta, Alex. Só para situar todo mundo, a pergunta do Alex diz respeito à carteira de títulos do Banco Central. Essa informação pode ser encontrada na tabela 4, na linha 15, ou na linha... Bom,
ou na linha 58. É que a tabela 4 traz os estoques da dívida líquida e esses estoques são separados por esfera de governo, né? Então, a gente tem o governo federal, tem um passivo junto ao Banco Central. Então, na linha 45, esses dados são apresentados como passivo do Banco Central. Na linha em seguida, tem o detalhamento do Banco Central do Brasil e esses títulos são um ativo. O que o Alex provavelmente se refere é que a dívida mobiliária na carteira do Banco Central passou de 2,04 trilhões em setembro para 2,07 trilhões em outubro. É essa a variação que você estava perguntando, certo, Alex? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Então, a primeira coisa era mostrar esses números, né? Então, os números estão esses na tabela 4. O que a gente pode dizer sobre isso? Em primeiro lugar, os títulos na carteira do Banco Central, eles servem para o Banco Central fazer sua política monetária, né? São títulos públicos federais que o Banco Central negocia nas chamadas operações compromissadas com o mercado bancário para regular a quantidade de liquidez da economia e, com isso, fazer com que a taxa de juros Selic efetiva esteja sempre na meta definida pelo Copom. Então, é dessa carteira de títulos, sempre uma parte está em operações compromissadas com os bancos e a outra parte está em estoque, digamos assim, no Banco Central, e é preciso ter então essa carteira pode ser dividida em duas partes e é preciso ter esse estoque porque pode acontecer alterações repentinas na liquidez e, com isso, a gente ter que fazer novas operações compromissadas e usar esse estoque, né? Então, são essas duas partes. Para explicar a variação que o Alex perguntou, eu sugeriria vocês olharem os dados na tabela 7. Essa tabela 7, ela decompõe os fatores, né, as rubricas da dívida líquida entre operações primárias, ou seja, novas transações entre esses elementos, e os juros nominais que incidem sobre esse estoque de ativos ou passivos, né? Nesse caso, se nós pegarmos a linha 48, que é, de novo, aquela dívida mobiliária na carteira do Banco Central, nós vamos ver que, ao final de setembro, ela estava em 2 trilhões e 45 bilhões, 2,044. Aí houve, esse dado é um passivo do Tesouro Nacional, junto ao Banco Central, houve novas emissões para essa carteira de 11,9 bilhões. Essa é a interpretação da coluna D, que chama primário, né? Ou seja, houve novas emissões, nesse caso, de 11,9 bilhões. E houve um acúmulo de juros no mês sobre aquele estoque que a gente viu no final de setembro. Então, se nós olharmos esses 2,44 e somarmos novas emissões que aumentam esse passivo da União junto ao Banco Central e a conta de juros, eles dá exatamente o resultado do final de outubro, né? Então, essa é uma explicação, digamos assim, contábil para o dado que o Alex perguntou. O crescimento dos títulos na carteira do Banco Central se deve, em parte, às novas emissões em termos líquidos e, em parte, ao acúmulo de juros sobre o estoque anterior. Em termos, digamos, econômicos, né, assim, aqui estão os dados, né, do que o Alex perguntou. Em termos econômicos, esse estoque da carteira do Banco Central ele é feito com títulos do Tesouro que foram emitidos em diversos momentos do tempo e, quando eles foram emitidos, eles tinham diversos prazos de vencimento. Então, essa carteira do Banco Central tem constantemente, ou sempre, títulos que estão vencendo e que vão sendo rolados. Então, isso não se dá sempre de 1 para 1, todo mês, então a gente vai ver, olhando mês a mês, essa coluna de primária, essa coluna D dessa tabela, que em alguns momentos ela tem sinal de menos, ela é negativa, dizendo que teve resgates líquidos, outros momentos ela é positiva, dizendo que teve emissões líquidas, e isso está vinculado à maturidade da carteira como um todo e a necessidade de ter uma rolagem.
Então, eu diria, em resumo, que isso é só uma mera gestão operacional dessa carteira do Banco Central, sem que tenha nenhum evento, digamos assim, econômico mais relevante por trás dessa variação de setembro para outubro. Era isso, Ivone. Devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Fernando. Parece que não temos mais perguntas, só deixa eu confirmar. Não temos mais perguntas, Fernando. Acredito que podemos encerrar. Perfeito, Ivone. Então, só me resta agradecer a todos. Sempre foram 3 notas para a imprensa nos últimos dias. Muito obrigado pela participação de todos vocês e nos vemos no final de dezembro, né, para uma nova rodada de atualizações das estatísticas do Banco Central. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigada, Fernando. Boa tarde a todos e até a próxima.